Boa noite, gente. Boa noite, estamos iniciando mais uma live do Saber, deve ser a 33ª ou a 34ª. Bem-vindos a todos. Hoje teremos uma live, a live da noite, com a Maria Homem, que já está nos esperando. Eu acho até que para alguns de vocês já é possível vê-la ali na tela. Eu queria dar as boas-vindas a todos. Meu nome é Mário Vitor Santos, eu sou diretor da Casa do Saber, sou jornalista, tenho conduzido essas lives, que a gente chama de lives do saber, até desde que começou esse período mais radical de isolamento aqui no Brasil, e nós temos tentado cumprir, de certa maneira, a função de procurar dar sentido, elaborar, conversar com as pessoas, com especialistas, com professores, com acadêmicos, artistas, com militantes, ativistas sociais, pessoas das mais diversas origens, para formar uma espécie de painel dos entendimentos e das experiências e dos conteúdos que podem, de alguma maneira, nos ajudar a racionalizar, a encontrar razões ou explicações ou formas de viver o conviver com esse fenômeno que vem acontecendo. Então, para todo mundo que está chegando, bem-vindos. Essa é mais uma live do Saber. Já fizemos 33, eu acho, 30 e poucas. Hoje é um dia muito especial, porque hoje é o aniversário da Casa do Saber. Hoje, oficialmente, a Casa do Saber... Olha só, hoje, oficialmente, Maria, hoje, oficialmente, a Casa do Saber faz 16 anos. Há 16 anos. Hoje é festa. Hoje é festa, Casa do Saber. Hoje é festa, Casa do Saber, todos. Estamos aqui, um cafezinho de comemoração. Então, há 16 anos, o Vladimir Safatli inaugurava uma semana de aulas especiais, que seriam seguidas pelo Franklin, pelo Clóvis, pelo Jacóia, enfim, por diversos professores da ocasião, Davi Arrigucci, coisas. Então começava essa jornada nossa, essa nossa caminhada, tentando, enfim, encontrar um bom caminho por esse lado do conhecimento, dessa divulgação de coisas com rigor e com ao mesmo tempo, uma comunicação com um público mais amplo, que principalmente, eu como digo, a aventura da Casa do Saber, se é que a gente pode falar assim, é principalmente uma aventura do seu público, de pessoas que, de alguma maneira, se mostraram ávidas por entender melhor, por conhecer, enfim, arriscar. E isso envolve muita coisa, não é? E esse é a única razão pela qual a Casa do Saber chegou a 16 anos, porque havia gente que acreditava nessa ideia de conhecer mais. Não necessariamente a Casa do Saber, inclusive, nunca praticamente deu diploma ou habilitação a uma profissão por conta de quem a frequenta. Em geral, as pessoas a frequentam porque querem saber. Esse é o objetivo, e não para obter, através do saber, uma outra coisa. Isso é muito interessante, talvez até, num certo sentido, se eu posso ser imodesto, nesse sentido, a Casa do Saber seria até superior, talvez, ou realizar um projeto ou um ideal ainda mais essencial, que é esse de realmente amar o saber, pelo saber. E a maioria dos saberes, nesse caso, inclusive, de certa maneira, entre aspas, inúteis, né, que não servem para nada, para nenhuma habilitação profissional. Então, tem todo esse sonho, digamos assim, olhado por esse lado. Então, por favor, cheguem bem, é uma data especial para acompanhar. 16 anos, Casa do Saber realiza o seu projeto, já mudou muito, era presencial, era muito presencial, era uma coisa social, era uma coisa de um grupo social, depois foi se diversificando, foi recebendo as influências que o mundo estava... Era uma outra época do Brasil também, uma outra época do mundo, menos polarizada, menos atritosa, menos desagradável, mais generosa. E agora nós estamos numa outra época mais conectada, mais
mais esgarçada. E mesmo assim, nós tentamos, enfim, mudar e nos adaptar a esse novo período. Hoje, muito mais virtual, muito mais digital, muito mais, enfim, e mais do que nunca, mediatizada por aparelhos, por tecnologias, lives, esse tipo de coisa. Vamos ver até onde a gente consegue mudar para ir fazendo sentido e acompanhando as coisas que vão conosco, ou junto conosco, mudando. Bom, já falei demais, muito obrigado, gente do Facebook, do YouTube, do aplicativo Casa do Saber On Demand, que é outra estreia que acontece, outra data comemorativa, é a estreia da transmissão ao vivo por dentro do aplicativo Casa do Saber On Demand, que já tem mais de 140 mil pessoas cadastradas nessa promoção nossa da gratuidade. Todo mundo que quiser acessar o conteúdo dos cursos da Casa do Saber via aplicativo pode fazer, baixa o aplicativo na Play Store do Google ou na App Store da Apple. E aí começa a usar gratuitamente, até o final desse mês, todos aqueles 133 cursos que nós temos lá. Todos de alta qualidade de conteúdo, e a gente procura que também sejam continuamente melhorem também na sua forma, sua linguagem. Então, aproveitem. E agora nós estamos estreando hoje com a live que tivemos antes do Zé Celso Martinez Correia, viu, Maria Homem? Hoje tivemos mais Zé Celso Martinez Correia. É festa, festa. Festa, 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 festa. Zé Celso, muito bem. E agora você, para falar enfim, para examinar esse tema, como fica o desejo, essas outras questões da subjetividade também ligadas a esse tema. Gente, então, bem-vindos. Eu vou apresentar a Maria Homem. A Maria Homem, e é uma apresentação, eu faço com todo mundo. E a gente vai ter várias lives essa semana também. Amanhã já temos uma Maria Homem com uma enfermeira que chefia o hospital de campanha da Saúde, da Secretaria da Saúde, no Pacaembu. Esse hospital ligado, esses hospitais ligados ao... E enfermeira, então, uma coisa relevantíssima também. No Pacaembu, ali, toda essa expectativa que existe em relação a esse atendimento. E à noite nós teremos um debate com Paulo Gala e Laura Carvalho sobre a situação da economia. Então, nós estamos os dois com esses vários pés procurando dar, enfim, uma geral, um panorama de que as pessoas que estão envolvidas com as coisas, os especialistas, os analistas podem nos dizer a respeito do presente e do futuro. Então, eu volto aqui a apresentar a Maria Homem, psicanalista e psicóloga, doutora em letras pela Universidade de São Paulo, mestre em psicanálise e estética pelo Colégio Internacional de Filosofia, Universidade de Paris 8. Atualmente é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Diversitas, ligado à FEFALESH da USP, e professora doutora da Fundação Armando Álvares Penteado Fá. Autora, entre outros, de Coisa de Menina, em coautoria com Contardo Caligares, pela editora Papiros, de 2019, ano passado, portanto. E também de No Limiar do Silêncio e da Letra, traços da autoria em Clarice Lispector, pela Boitempo, em 2012. Maria Homem, muito obrigado por aceitar o nosso convite, um privilégio, um prazer. Boa noite. É uma alegria ter você, porque você é uma grande professora, uma grande profissional, e também e todo mundo está reconhecendo isso, onde você vai, onde você está, e isso é muito meritório, você merece isso mesmo, e é adequado que isso aconteça. Então, obrigado por ter vindo, e como é que fica o desejo? O que você pode falar para nós a respeito desse tema nessa quarentena? Essa é difícil, hein? Eu fui eleita aqui, mas assim, quero pegar um gancho nisso que você colocou, do aniversário da casa. Em primeiro lugar, parabéns, merecidamente. Obrigada pelo convite. E foi uma coincidência, eu não sabia, mas que bom, né? Nesse 13 de abril, né?
que também é o aniversário do Lacan, por coincidência também. Então, a gente tem, enfim, o Lacan também falou bastante do desejo, né? E aquilo que você disse é talvez um desafio mesmo ter a casa que as pessoas estão aqui porque elas querem saber. Então, eu vou partir desse gancho. Isso é o desejo, né? Quando você diz que não tem utilidade, né? O desejo radical é aquele que não só é inútil, como às vezes ele te atrapalha. Sabe aquele desejo que você fica lutando você mesmo e você fala assim, putz, eu sei que racionalmente o que eu devia fazer é A, mas eu não consigo resistir e tudo me leva a fazer Z. É mais ou claro, aqui eu vou complicar um pouco, mas assim, de modo geral, esse fio mágico que te puxa, que te impulsiona, que te faz fazer, que te motiva, que te move, isso é o desejo, né? Como anda o desejo? Aí eu vou te dar uma resposta. Qual a resposta você quer? Atemporal ou você quer agora na quarentena? Quero O que agora. você estava pensando? Você quer agora? Quero. Então, ó, eu acho que o desejo, mas eu não vou te obedecer. Foi só Não, uma você pergunta faz. retórica. Aquele, sabe aquele negócio que tudo diz para você fazer de um jeito e você faz do outro? Entendeu? Eu É isso. sei, eu sei, eu sei. Muito bem. É assim, nunca foi uma coisa fácil, porque se fosse uma coisa fácil, não tinha milhões de seminários aqui, milhões de livros. O mesmo Lacan, que faria aniversário hoje, tem um seminário inteiro, ficou um ano falando sobre o desejo. O título é O Desejo e Sua Interpretação. Por que ele tem que ser interpretado? Porque ele não é óbvio. Então, a primeira coisa é que, por um lado, essa potência, essa força, esse movimento que vem e que você não consegue muito bem lutar contra, por mais que você tente, por mais que você opere várias estratégias de racionalização, álibis, reflexões, desculpas, procrastinação, recalque, enfim, é isso que a gente faz o tempo inteiro. Mas ele insiste. Se tem uma coisa que não para e que pulsa, é o desejo. Então, isso é sempre. Agora, o que está acontecendo? Agora, acho que tem dois fenômenos super interessantes que estão acontecendo. Primeiro, é que a clínica está dizendo o quê? O que várias pessoas estão falando? Se eu estava conseguindo deixar isso guardado na cartola, se eu estava conseguindo me enganar e fiquei anos deixando isso de lado, embaixo do tapete, nessa quarentena não estou conseguindo. Não estou conseguindo, porque, ó, eu vou te falar, faz uns 2, 3 anos faz uns 10 anos que eu preciso me separar. Eu preciso mudar de emprego. Eu odeio o meu trabalho. Eu não suporto a minha mulher. Eu não quero ser mãe. Eu quero ser mãe. Eu adoro isso que eu faço e fuck off se eu não ganho dinheiro. Eu quero matar meu pai. Pronto, falei, confessei. Entende? Então, o que é isso? Claro, é que como o nosso tema é desejo, eu estou roubando um pouquinho no jogo, só um pouquinho, e eu estou passando um outro conceito aqui por baixo, que é o inconsciente, né? Porque é aí que está o difícil. Que o desejo, ele não é do eu, ele não é egóico, ele não é racional, ele não é algo que você fala, deixa eu fazer um retiro agora, um fim de semana, ou 30 dias de meditação, eu vou para a Índia, eu vou para Atibaia, e aí eu vou me encontrar comigo mesmo, vou me encontrar com o meu desejo. Não, não é, porque ele é conflito. Uma parte dele, ele aparece, mas uma parte dele é muito oculta, ela é escondida e você luta contra. Por isso que o desejo tem que ser decifrado. Ele vem cifrado, ele vem misterioso, enigmático.
Por isso que a gente faz uma análise. Em última instância, se a gente vai usar uma síntese bem, assim, poética, um verso, a análise tem a ver com o sujeito ter a coragem de se deparar com o seu desejo e de sustentá-lo, que aí também é outro capítulo, porque, você sabe, tem aquela frase famosa, título de livro, e a gente fez um vídeo para a Casa do Saber, justamente, que fala sobre isso, sobre um conflito estrutural entre o que você quer o que você deseja? Essa é a frase famosíssima do Lacan. Muitas vezes você luta décadas contra, enfim, vou dar exemplos clichês, mas assim, eu acho um saco, mas poxa, eu não acredito em casamento e monogamia. Tá tudo certo na minha vida, tá ótimo, sou bem-sucedido, sou reconhecido, mas tá chato. Conquistei tudo que eu quis ou tudo que me disseram que eu quereria conquistar. Então, o desejo radical, ele não vale assim, quando é aquele desejo padrão social que todo mundo diz na nossa cabeça, né? Que todo mundo diz assim, ó, qual é o clichê, qual é o texto? A gente já recebe o roteiro, né? A narrativa de vida, então você vai ter que fazer A, B, C, tal. Então a gente está numa época incrível e eu espero que essa quarentena nos ajude a ter a força de colocar em xeque todas as narrativas e a gente, inclusive, se perguntar, peraí, o que eu tenho a ver com tudo isso que o mundo está falando e está fazendo? Que mundo é esse? Qual é o jogo? Qual é o jogo que está sendo jogado? Eu tô ganhando, mas eu tô afim. Eu estou perdendo muito nesse jogo. Tudo é feito contra mim, sou um loser, assumo, pronto. Perdi tudo, péssimo. Mas, meu, que jogo é esse? Eu sou um otário? Ou como é que é? Deixa eu interrogar o jogo. Deixa eu interrogar o jogo, porque assim, aí mais um ponto aqui do que eu queria falar é que, assim, claro, eu estou falando de uma posição radicalmente subjetiva, de um sujeito de desejo, um sujeito do inconsciente que vai se haver consigo mesmo, sua história, seus símbolos, suas próprias narrativas básicas, aquilo que ele vai renarrar na grande narração da sua história, seu romance, suas cartas, sua arte, seu trabalho, sua análise. Mas eu também estou falando de um desejo que é coletivo, porque o jogo não tá ganho aqui eu, dentro do meu pequeno coração, trancado a 7 chaves. Não, ele vai dialetizar com o mundo vai falar, olha, você é bela, você é feia. Aí você fala, nossa, eu sou feia, porque esse cabelo com certeza não está certo, ele deveria ser mais liso, mais arrumado. Então, tem alguma coisa, né? Essa pele é muito, muito clara, muito escura. Esse peito, peraí, dá para comprar outros, né? É interessante, o mundo nosso é tão interessante que todo ele é calcado numa lógica em que você diz para o eu, é bem simples o jogo, eu vou já, todo mundo sabe, mas a gente cai. Mas o jogo é assim, você diz para o eu, você está errado, você vale menos do que você poderia valer, você não está bem na fita, você está aquém, mas eu vou te dar a solução que está aqui. E você deseja. Você quer aquilo. Então, aí a gente está nessa espiral bem maluca de ficar não só alienado do nosso próprio desejo, cada vez deixar ele mais embaixo do tapete, mais alienado, mais recalcado, como a gente está gastando e desperdiçando muito tempo e muita libido para fazer o quê? Para obedecer o jogão do mundo, que está todo mundo de comum acordo que você tem que comprar para ser melhor, né? Aí tudo bem, aí vamos gastar um monte de tempo
para fazer o dinheiro, para gastar um monte de dinheiro, para comprar aquele monte de insígnia que você coloca no eu, para falar, nossa, quis tanto, agora eu estou realmente bem feliz. Mário, falei muito, eu falo bastante, você Olha, você sabe. falou sensacional. E você acha, das coisas que eu ouvi, a coisa que você mais falou, sabe o que que é? Tempo. Tempo. A palavra que você mais falou foi tempo. E uma depois da outra. Você falou libido também, mas você falou muito tempo. Gastar tempo, perder tempo, o tempo passa, e acho que faz, em mim, pelo menos, isso ecoou, sabe? Tempo, tempo, tempo. Ainda mais num dia de festa, né? Ainda mais num dia de aniversário, que é uma contagem do tempo. Será que a gente também não pode... É inevitável essa pergunta, né? É uma pergunta que ela é uma das mais importantes, mais radicais da vida, que é assim, o que você tem feito com o pouco tempo que você tem? Com o pouco tempo que te é dado como humano? Olha o universo. Olha bem. Então, a gente vem, ó, sopro de vida que nos foi dado, esse sopro, a gente foi insuflado, né? A gente foi animado, anima. Algo nos animou, alma, latim, a gente está vivo e a gente está fazendo o quê? A gente está há 16 anos num projeto que a gente acredita. A gente está há 20 anos num casamento, há 2, a gente está estudando para algo que a gente quer muito, a gente está enrolando com a barriga. Eu acho que é inevitável tempo e desejo. Nem pensei, saiu sem querer, mas eu acho que é muito bom saber sabe quando você pode... A gente sempre tem dúvida do que a gente quer, né? A gente tem dúvida do que a gente deseja. Mas eu vou te dar uma dica, 2 dicas, assim. A primeira é assim, chega um dia que você fala, nossa, estou muito atrasado. Perdi muito tempo. Espera aí, nossa, agora que eu entendi, eu tenho que fazer isso para ontem. Eu tenho realmente, é agora. Te dá aquele desespero que você não aguenta, que você tem que sair, pegar o trem agora para fazer aquela viagem agora, para fazer isso agora. Isso você quer. Então, quando você vem com a consciência de que por um triz você não vai fazer, ou que você vai perder, é porque você deseja. E outra dica é assim, sabe quando você vai de um casamento, depois para outro, de uma relação, poxa, a primeira era tão bonita, a segunda tão rica, a terceira tão inteligente, a quarta tão bem-humorada, o quinto tão, nossa, a gente se dava tão bem, o sexo tão incrível, tal. E aí você vai indo, o que é melhor para mim, o que é prioritário para mim? Deixa eu fazer uma tabela, deixa eu fazer uma lista, ascendente, mapa astral, lua. Só que aí, às vezes você fala, cara, encontrei, me encontrei com isso. É um encontro sujeito-objeto, encontro, na verdade, mais rigorosamente falando, sujeito-sujeito. E você está em paz com aquela outra subjetividade, você está em relação com, e você está inteiro. Aí você achou. Isso também é outro problema, o desejo, se ele tem que ser decifrado, ele não é óbvio. Mas a gente tem alguns sinais, algumas dicas para saber disso. E esses dois, o tempo e a pressa e a paz, uma certa inteireza de você naquela relação com o outro. Aí você fala, pronto, não tem para ninguém, estou bem aqui. Eu, meus livros que eu estou vendo aí atrás de você, estou bem. Eu gosto disso. Não preciso ficar me enrolando ou me enganando. Eu gosto disso, só isso, só isso. E normalmente é curto, hein? Não é muito longo, não. E me faz lembrar 2 coisas. Uma,
Cara, nós estamos numa quarentena. Quarentena é uma unidade de tempo também, 40, quarentena. E tem uma coisa assim, também, a outra dimensão é que, bom, bem ou mal, todo mundo, de alguma maneira, nesse período, se aproxima da ideia da morte. Mesmo que não tenha nada, nenhum risco, mas ela está aí, rondando no nosso, sei lá, no nosso viver, ou no nosso... Mesmo que a gente nem pense nesse assunto, ele está aí. Então, também isso pode gerar uma certa mudança na maneira como a gente vê as coisas, vê a vida. Aí tem a ver com aquela coisa que você estava falando no início, que as pessoas estão falando coisas, elas estão tomando decisões, elas estão se aproximando de certas definições. Isso não tem a ver, talvez, com uma espécie de sensação de que as coisas têm a vida tem um limite, existe a morte. A finitude, né? Eu acho que assim, uma armadilha muito boa para a gente escapar da gente mesmo é uma certa fantasia de infinito. Uma fantasia de que, tô cansado. Hoje é segunda-feira, hoje é o primeiro dia da semana, calma. Não, amanhã é terça, amanhã eu vejo, calma, ainda tenho tempo, é a semana toda, quarta, estou exausto. Quinta, não, mas peraí, é quinta-feira, né? Sexta, não. Agora, sábado não é bem o dia de fazer isso. Domingo, e aí vamos, né? A gente sabe que a melhor coisa para você escapar de você mesmo é você inventar que o tempo não existe, que é uma maneira muito astuta de não lidar com o fim. E a nossa cultura, ela evita lidar com o fim, sem dúvida. Ela é serviçal da ideia de novo e de juventude. Isso é um sintoma profundo da nossa cultura. Então, por que agora a gente consegue ter grandes insights? Algumas pessoas, claro, eu estou dizendo de uma experiência clínica, então talvez seja uma amostra muito específica, justamente de quem quer se analitizar, quem quer se escutar, quem quer ou está sofrendo, está doendo tanto, não é que a pessoa é sua. Às vezes te machuca e você fala, meu Deus, não dá que eu tô sofrendo, estou numa indecisão, não sei se caso se compra uma bicicleta, não sei o que eu gosto, o que eu sou, mas assim, se você está podendo ter insight, ter reposicionamento, ter ideia, é porque você, está se deparando com o fim, e dois, não está se ocupando tanto, porque, claro, eu particularmente estou trabalhando bastante, estou trabalhando curiosamente mais, porque eu tenho várias outras funções para fazer, já falei em outras situações, em outras lives, que é uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer, fazia raramente. Agora, enfim, estou marcando na agenda, enfim, estou falando, não quero fazer demais, tem muita gente falando um monte de coisa, só que não sei como, essa semana eu tenho que fazer 3 lives, porque é da cultura, quarta-feira, que é o livro que a gente ia fazer vários lançamentos, foram interrompidos, e porque na sexta-feira o UOL, porque aí na outra segunda, porque... Então, assim, mesmo trabalhando muito, tem alguma coisa do corpo não se movimentar que você se depara com você mesmo. Não tem como ficar naquela ocupação. A vida é como se ela fosse toda feita para te esconder de si mesmo. Não só a gente da morte. É como se a gente inventasse, sabe, o trânsito. Você anda muito, é como se fosse bonequinho, a imagem que me vem é um monte de Playmobil que está andando, frenético. Uhum. Avião, sabe aquele mapa maravilhoso? Uma vez eu vi aquelas luzinhas dos aviões, sabe? Aquele mapa do planeta. Um monte de gente, um monte de produção, um monte de fabricação, um monte de produto, um monte de serviço, um monte de coisa, uma agenda que você marcou que você tem que fazer, que você tem que ir, aí você fala, meu Deus, ou deusas, como diz uma amiga minha, ou deusas, para que tudo isso? Então, será que a gente vai conseguir fazer as perguntas que são relevantes, do tipo, para quê? Nem digo por quê, não quero nenhuma
raiz metafísica, nenhuma raiz do grande sentido, de onde vim, para onde vou, mas assim, agora que estamos aqui, que a vida é essa mesma, e que ela não é infinita, para quê? Para que isso? Para que aquilo? Para que aquilo outro? Entende? Também não é nenhuma grande questão transcendental, de grandes para quês, mas é assim, para quê? Para você. Para quê? Para cada um, né? Para quê? Assim, claro, vai ter uma parte que vai ser coletiva. Por exemplo, para que trabalhar agora tanto e para que se encontrar lá fora tanto? Se o nosso problema é que a gente tem um vírus que a gente não conhece, que é super transmissível, né? Pra- O, a sua fala me lembra, me lembra duas coisas. Primeiro, uma coisa que vem na minha cabeça, e provavelmente não seja só no meu caso, né, já que, enfim, é que é a seguinte coisa, uma pergunta essencial é o que eu vou fazer do que resta da minha vida? Uhum. Boa Ela se pergunta. aplica a qualquer, Você pode e ela ter se aplica a 10 qualquer, anos, acho que é uma isso. ótima pergunta. E aí me lembra aquele último filme do Almodóvar, você lembra o nome? Eu não estou me lembrando agora, fiquei de um esforço aqui enquanto você falava, mas eu não me lembro É do um que é último. triste, né? É um que é triste, Um que é muito é um triste. filme biográfico, autobiográfico, Uhum. parece. É sobre um artista, um criador, e aí, depois, ao final, ele tinha muitos projetos, e alguém pergunta para ele, um amigo, acho que aquele amigo meio junkie que ele tem, pergunta para ele, mas agora você tem tantos projetos, o que você vai fazer? Ou o ex-namorado, alguém pergunta para ele, o que você vai fazer agora? Você tem tantos projetos? Aí ele fala assim, vou viver. Ponto. Vou viver. Uhum. Uhum. E achei então a sua fala me evocou essas duas questões, não é, que são muito relevantes, não é? Quer dizer, nem Uhum. sempre fazer coisas maravilhosas é viver, mesmo que seja um criador do calibre daquele personagem do filme. Uhum. E toda pessoa deve se perguntar todo dia o que eu vou fazer no restante da minha vida, né? Não, Deveria, se a gente tivesse essa coragem. O detalhe é que eu acho que a gente se ocupa muito e muita gente vai sair desse período tão historicamente inédito, sem dúvida o que a gente está vivendo é algo sem comparativo, né? Como humanidade, acho que nunca a gente teve tanto a consciência dessa grande família conectada, onde o que um faz aqui reverbera no que o outro faz ou é ou sente ali. A gente sabe disso, a gente teoriza sobre isso, a gente chama isso de modernidade, de globalização, e a gente pensa em termos econômicos, mas em termos sociais, em termos subjetivos, é muito relevante o que você é, o que você come, como você limpa, como você suja, como você tira a árvore, como você planta. É assim, é um ecossistema, é uma casa. A gente sabe, só que agora a gente está vendo, é uma casa comum. Então, moramos todos na mesma casa. É uma grande família que tem pau, que quebra pau, que mata, que briga, que guerreia, que odeia, que tem o narcisismo das pequenas diferenças, que tem os pequenos ódios, tudo o que você quiser imaginar, mas a verdadeira pergunta é assim: o que a gente quer fazer com a gente mesmo a partir de agora, como coletivo e como sujeito, como uma radicalidade do grande desejo, esse com, enfim, com toda a nobreza dessa palavra que é nada mais do que a potência da vida, né? É você, é quase Nietzsche, né? É quase Nietzsche, toda a tradição que vem, né? Enfim, mesmo o Heidegger, o Deleuze, o Sloterdijk, o Lacan, o Freud, claro, a psicanálise é conceito-chave, mas assim, é um fio que diz, tá, então pega esse barco e navega,
se lança e não escamoteia a pergunta, porque é como se o mundo fosse todo ele feito para não deixar a gente se perguntar isso, não se deparar com angústia, com essas duas angústias. Somos mortais. 2, o que você está fazendo com o pouco, com o tanto de vida que te foi dado? Só isso. E 3, o que nós estamos fazendo coletivamente. Coletivamente. Né? E uns com os outros, e, enfim, quem é mais vulnerável, quem não é, como fazer redes de proteção, porque se é uma família, se você não tem água encanada, eu fico doente. Muito simples. Não tem grande comunismo aqui. É matemática, isso é física, é hidráulica. Não tem, é basal. Então, o seu jeito de comer ou não comer tem a ver comigo. Não dá para encapsular. Não dá para barrar, para catracar, condominializar, não dá. É uma defesa infantil, é uma defesa pobre. Você vai fingir que cada um é uma capsulinha, um balão. Assim, não dá. E se a modernidade inventou essa ideia de subjetividade individual privatizada, até para dar uma consistência ao eu, penso, logo existo, cogito ergo sum, ou enfim, você poder fazer tua vida, não só seguir o patriarca, não só seguir os deuses, as esferas, enfim, os sinais da natureza, as tradições, você foi importante historicamente, não estou recusando o individualismo moderno, pelo contrário, a psicanálise, em alguma maneira, é herdeira disso, mas ela herda e subverte ao mesmo tempo, porque agora a gente está entendendo que é relacional, é, é eu e você, o tempo inteiro. Não, eu tenho linguagem, eu sou atravessada por símbolo, por linguagem, por desejo, por imagem, por corpo. É sempre eu e o espaço, eu e o tempo, eu e o outro. Não tem como tirar o outro da jogada, né? Não tem mesmo. Seu olhinho está mexendo, Mário, você está pensando alguma coisa. Fala aí o que você está pensando. Nossa, eu estou pensando em tanta coisa, porque o que você acabou de falar, dessa interdependência planetária, Sim. sugere até o seguinte: nós todos estamos isolados conjuntamente. A ideia de que nós estamos isolados porque somos juntos. Nós estamos isolados porque não estamos isolados. Nós estamos isolados também porque somos um corpo só, num certo sentido, porque o meu vírus passa para você, mesmo que eu não queira, e você pega o meu vírus, mesmo que eu não queira. Então, é como quase como nós fôssemos uma estranha continuidade. E isso trouxe uma espécie de, eu não sei se, uma espécie de comunismo dos corpos, uma espécie de comunismo da condição humana. Exato. A humanidade não tem muito como fugir. Ela é um ser, não é um vir a ser, já é. Então, assim, eu tenho amigos e colegas que estão em outros países, e aí atendo, enfim, analisantes, então eu estou ouvindo muito, assim, como é a experiência, que é muito igual à minha experiência, que posso me dar, quase, me perdoa, mas, assim, posso me dar o luxo de estar fazendo o isolamento social. Eu tenho um trabalho que permite, eu tenho uma casa, tenho parede, eu tenho teto, né? Enfim, tenho saúde, tenho capacidade reflexiva, e eu estou acompanhando várias vivências, assim, então tenho amigos em Paris, e assim, nossa, aqui tá difícil, na Itália, e tem família, amigo, como que tá? Olha, aqui tá o hospital, aqui tá a roupa que a gente está usando no hospital, aqui fulano que ficou doente, aqui que ultrapassou isso, aqui que eu não consigo sair, aqui. E assim, é muito interessante, porque nunca
nunca, eu conversava da mesma coisa e vivia a mesma coisa que milhares, no caso, bilhões de pessoas simultaneamente. Eu, entende? Nós. Então, escuta, isso é transformador. Não tem como não ser. Se a gente estava falando, não, vamos fazer muro, vamos fechar barreira, eu não acho que não vai fazer. Não acho que o mundo, não estou com o discurso, o mundo vai mudar e vai mudar para melhor agora, então, Sim. não diria isso, e os sistemas de vigilância estão muito sofisticados, e o distanciamento social também, e quem vai conseguir ganhar muito dinheiro com isso, provavelmente não serei eu, porque meu talento fundamental não é esse. Mas, de qualquer forma, a terra é uma, a casa é comum. Então, Sim. só isso. Não tem mais muito como enrolar. Quer fazer muro na casa? Quer controlar? Quer vender um pedaço? Quer colonizar outros planetas? Quer tributar energia? Quer tirar o tributo da herança? Enfim, tudo bem, mas é força, é conflito de forças antagônicas, só que o papo é reto, com menos hipocrisia, né? Porque Todos temos somos... que nos, todos temos que nos preparar para esse mundo novo, inclusive as pessoas que se preocupam com o coletivo, com a vida social, com a vida pública, com a ágora, com os espaços públicos, com as decisões globais. Isso vai ter que ser repensado, porque realmente algumas forças podem ser isolacionistas, criar fronteiras, barreiras, racismo. Isso precisa ser pensado pelas pessoas que, de certa maneira, defendem, enfim, defendem o indivíduo, os direitos, enfim, a troca, a comunicação. Uhum, Enfim, não é que são coisas relevantes também enfim, para que a gente possa viver. Né? uhum, uhum. Mas eu vou te perguntar, o Tom Barros tem várias perguntas aqui, olha, eu estou informado que aqui é uma audiência imensa, você sabe Boa que noite, você audiência, muito bem. é muito respeitado, então as pessoas querem ouvir você. Tom Barros se pergunta: após o fim da quarentena e do isolamento, existe a possibilidade de desejarmos e mantermos mais o contato real, ou continuaremos a buscar e enaltecer o contato virtual? Eu acho que o mundo vai tentar migrar cada vez mais para uma virtualidade. A gente aprendeu muito rápido, né? Por exemplo, eu dou aula numa faculdade. 10 anos, 15 anos de reflexão. Dou aula numa faculdade e faço parte de um grupo de pesquisa em outra, e tenho conexão com vários outros grupos. Então, vamos ver se a gente vai fazer um ensino à distância, como é que vai ser isso, como é que se aprende, como é que a gente transmite alguma coisa assim, para quais idades? Para 2 anos, para 5, para 10, para 30? Não tem idade, isso é possível. De repente, em uma semana, Mário, Tom, em uma semana, mas todo mundo aprendeu o que é Zoom. Todo mundo Isso. aprendeu o que é Google Meet, o que é Hangout. Então, assim, não tem. Você não precisava trabalhar em multinacional. E, enfim, várias pessoas já estavam mais habituadas ou menos. Eu acho que isso não é sem consequências, não. Acho que isso, como eu tinha falado aqui agora há pouco, vai fazer muita gente ganhar muito dinheiro. Eu não sei nem como, nem quem, exatamente por quais moldes, mas acho que a gente vai perder um pouco da presença. A parte interessante disso é que talvez seja bom a gente se movimentar um pouco menos. Não sei se a gente precisava, porque eu vejo assim, sabe, aquele formigueiro humano na Terra, aquelas formiguinhas zum, 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 frenéticas. Talvez a gente possa suportar um pouco o silêncio da falação e suportar um pouco o silêncio do movimento. Faz pausa. Faz um pouco de pausa, não sei se precisa
tanto encontro, não sei. Mas tem uma coisa aí. Sabe o que que é? Eu acho o seguinte, tem uma coisa, um elemento fundamental que é o seguinte: hoje parece que nós estamos submetidos a isolamento social e quarentena e diminuição da velocidade de todo esse frenesi que você aponta, mas parece que é involuntário, certo? Mas nós não fomos nós que decidimos, foi, de certa maneira, se eu posso dizer assim, o vírus, foi a epidemia. Quando isso acabar, se isso acabar, eu espero que acabe, nós teremos que exercer, então, aí uma decisão. Se formos manter, aí será uma matéria de vontade, não te parece? Aí é diferente. Não teremos Sim, mais a desculpa do... sim, e seria aí seria a nossa conversa aqui hoje. Aí seria muito lindo, porque o que que eu desejo? É você poder desejar também e você poder falar não. Por que que você fala não? Porque eu não quero isso, ou porque neste momento não faz sentido isso. Ou porque eu quero, mas não é interessante para o coletivo. Ou porque eu quero muito, mas para que isso funcione, eu tenho que esperar um pouco agora para que isso funcione melhor ainda depois. Sair de um princípio do prazer, que é como a gente vive, e entrar para um princípio da realidade, mas não asfixiante. Talvez um princípio da realidade desejante. Não só um princípio de um prazer imediatista, de um fazer, fazer, do encontrar, encontrar, chocar, 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 né? Como se fosse só, enfim, quase protocolar, muito sexo protocolar, muita começão, muita bebeção, muita chapação, muita produção, muita fabricação, muita compração, muito blá blá blá, muito, nossa, que preguiça, para, tá? Aí, de repente você fala, meu Deus, é excessivo, é excessivo. Eu tenho essa sensibilidade do excesso. E talvez a gente possa falar, eu não tenho, o seu desejo é fazer um sexo voraz e 7 por dia, vai. Mas eu vou te falar, isso é uma pessoa, duas. Não é da natureza da fantasia desejante de todos. Então, saiba qual é a sua fantasia desejante radical, qual é a montagem inconsciente que te move. E vai nela. Não precisa ficar fazendo um monte de coisa, como estão falando para a gente fazer ou nos obrigando a fazer. Então, acho que vai ser bom nesse sentido, que talvez a gente possa silenciar um pouco. Você falou lá no começo que eu fiz um livro, fiz mesmo, tem esse termo, eu gosto muito. Continuo achando um conceito muito relevante, esse poder silenciar, ainda mais no século XXI, que já veio atropelado. Então, quem sabe a gente fale, peraí, eu posso escolher, posso escolher. Você me lembra, me faz lembrar que na segunda que vem, se eu não me engano, hoje é 13, né? Segunda que vem a Lilia Schwartz falar na live e a gente está conversando sobre esse fim do século XX ser agora, sabe? Sobre Ela diz que é agora, ela diz exatamente isso, século é, XX pagou maior pau para a tecnologia, endeusou, fetichizou, usando meus termos, a tecnologia, e agora é, tem um limite. Você fala, meu Deus, a tecnologia não está nos salvando agora. Então, é o fim da fantasia delirante de crença na razão e na racionalidade técnica, que é agora. Eu acho bem interessante essa tese. Acho e muito nessa bom. tagarelice que você aponta, né? Esse excesso, Uhum. nesse blá blá blá, nessa tagarelice infindável que a gente se envolve, né? Todos nós, de alguma maneira, muitos de nós, pelo menos, se envolvem nisso, né? Uhum. O Rafael Freitas, ele te pergunta, Maria, podemos pensar que estamos no isolamento social devido a que o homem é um ser desejante? Desenvolve, Rafael, desenvolve. Essa seria a minha vontade. Mas assim, eu vou te falar, claro, eu acho que assim, isso vale para tudo.
Por que a gente chegou aqui na bomba atômica? Vou radicalizar, hein? Mas assim, por que a gente chegou na bomba atômica? Porque a gente é desejante. E não só o desejo, mas a gente tem outros desejos, como o desejo de destruição. Por isso que a gente inventa armas de destruição em massa. A gente tem pulsões destrutivas, a gente tem movimentos destrutivos. Então, por que a gente chegou aqui? Porque o mundo se construiu de maneira tal que ele foi se condensando, né? Se urbanizou. Então, a urbanização tem a ver com isso, com muita gente empilhada o tempo inteiro. E aí a gente transmite e a gente faz uma pandemia. Tem a ver com o nosso jeito de globalizar e, sim, com a nossa relação com os animais. Nossa, aí a gente tem um capítulo gigantesco. A velha relação humanos e os outros animais, né? Esse tipo de bicho que é o homem com vários outros bichos. Quem mata, quem domina, quem procria, quem muda geneticamente, pode, não pode, isso é especismo, não. Tem todo um campo de debate sobre isso. A gente chegou aqui porque a gente deseja, sim. A gente teria que desejar menos? Não digo. Não diria isso, eu diria que a gente teria que desejar melhor. Não sei se mais, mas eu tenho uma pergunta que eu achei que você ia me fazer, mas que você não me fez, que eu tinha imaginado o seguinte, que todo mundo me pergunta, estou fazendo várias conversas, sempre tem essa pergunta, e o desejo, como anda na quarentena, no interior das nossas casas? Eu não vou contar, porque eu não sei, cada um sabe a sua casa, como é que as coisas estão funcionando. Mas eu vou contar o que se diz por aí, qual é o caldo cultural, o que está, que assim, para quem está com parcerias, o desejo está em crise. Surpreendentemente, quando você tem corpos e espaços, você faz menos sexo. Então, eu queria deixar essa pergunta aqui. Eu acho relevante refletir sobre isso. O que está acontecendo? Não tenho a pretensão de responder, não, mas eu acho que é uma boa pergunta. Eu tenho hipóteses, eu tenho hipóteses. Por exemplo? Ouvindo muitas coisas. Por exemplo, hipóteses? Sim. Ó, que eu vou separar aqui, que eu acho que é uma coisa que a gente falou en passant no começo aqui da conversa, que é assim, quando eu fiz esse elogio do desejo, que em última instância é o que eu estou fazendo, é um desejo que ele é profundamente ancorado no mais real de você mesmo, mais real, mais aquilo que você não consegue apagar, aquilo que te marcou, as identificações primárias, as vivências edípicas, as primeiras formas de gozo, onde que rolou para você, onde que aquilo, pá, fez energia de conexão, fez uma marca, um traçonário, Einzigartzug, como diria Freud, fez um traço e te seduziu, te marcou. Aí para sempre você vai gostar de música. Para sempre você vai raciocinar em termos de imagem, você vai pintar. Você vai pensar as palavras para você. Você vai matematizar tudo, quantificar tudo. Você é um financista brilhante. Enfim, esse desejo aí, ele é sempre criativo, porque você não cansa. Eu adoro como você, eu acho, eu adoro saber, adoro conhecer, adoro ler coisa. A minha angústia primária é sempre, meu Deus, não tenho tempo de ler, não estou conseguindo. Agora eu tenho uma pilha que só cresce, está infinito, mas está interessantíssimo, estou excitadíssima no movimento, porque é tanta coisa para você pensar agora, tanta, enfim. Então, isso é infinito, não cessa e vem. E você não se entedia com isso, não tem tédio. Então, eu te pergunto,
Se está entediante aí o negócio, se o teu casamento, se a tua parceria, se tua cama tá chata, aí você tem uma oportunidade. Você tem uma oportunidade ou de ir embora, não sei se agora é o melhor momento, ou de interrogar o mais fundo inconsciente, inconfessável dos subterrâneos desejantes que estão aí. Porque a gente sabe que sexo é uma coisa louca, né? Eu acho que está em horário que é impróprio para falar isso agora. Não Mais está, não. tarde, assim, ó, mais tarde, meia-noite, a gente pode falar que, sabe, submundo, o desejo nosso no inconsciente é sempre uma pegada submundo. Eu não acredito nesse sexo protocolar, Sim. nessa coisa assim que é meio que você combinou e que está junto de um pacotão, que é mulher, filho, casa, cachorro e tal. Não acredito nisso, não. Não que você não possa ter tudo isso, não seja ótimo, não, quem sou eu? Enfim, mas o sexo mesmo, aquele de raiz, ele é estranho. Ele é estranho. Não, e você tem que entrar em contato com esse estranho em você. E no outro, o que seria uma incrível parceria de vida, não só sexual, é alguém que vá junto nessa viagem bem louca da sua cabeça, que você mesmo acha esquisito, que, nossa, como é que eu tenho tesão nisso, mas, eu vou te confessar, tá, a cena é a seguinte, eu quero muito que, sei lá, minha mulher deu para outro cara, na minha frente, eu queria, putz, não, estava bêbado, falei, desculpa, uma coisa de viado, eu imagino. Eu tenho, nossa, eu acho que eu sou semi-bi, ou... É por aí, é uma zona um pouco nebulosa, é uma zona um pouco estranha, que pode até ser eu só gozo quando o homem fala que me ama. Pode até ser isso. É igualmente nebuloso. O sexo para Claro. você só pode ser ultra romântico, ele tem que vir com vela, com vinho, com flor, com anel. Aí eu consigo me entregar e gozar. Pode ser. Então, faça essa cena. Enfim, tanto faz. A cena, a montagem. E não é teatro, eu estou usando essas palavras, mas não é que é um teatro, mas assim, monte para você, se dê de presente, reatualizar a montagem da cena inconsciente recalcada infantil que modula o seu gozo. Porque o desejo tem a ver com isso. Ele não é menos que isso, não. Você sabe disso? Não sei. Eu acharia muito interessante viver sabendo disso. Conhecendo, investigando, já, já pesquisar, já ficar atento para isso, escutar isso dentro de você e de você mesmo na cama, ou, enfim, você gosta de chão, você gosta de banheiro, banheira, enfim, onde você quiser, do jeito que você quiser. E vou te falar, não é nada muito desse script pré-montado, esse roteiro meio pornográfico, sabe? Que nos educa, faz a educação sexual. Não é nada disso, não. Pode até ser, mas isso é só um temperinho. A base, não, a base tem a ver com o bebê que você foi, quem te apalpou, como te tocou, o pequeno menino, a menininha que você foi, como é que você sexualizou, como é que você fez a sexuação, como a gente chama, né? Como é que você se deixou penetrar pela pele do outro, pelo corpo do outro, pelo toque, pela voz, pelo cheiro, pelo cabelo, pelo olhar, por qual é o jogo? Qual é o jogo que você gosta de jogar? Então, isso também é desejo e assim, se tiver chato, aproveita. Você tem uma oportunidade de ouro na mão. Você tem trabalho para fazer, mas vai fundo, que quem sabe você vai sair dessa melhor do que você entrou. Que é o que a gente gostaria, né? Alguns vão ficar pelo caminho, mas como conjunto, quem sabe a gente tire algo de interessante disso aqui.
Bom, interessante foi o que você acabou de falar. Isso, sim, foi muito interessante. Gostou? E foi seríssimo. E Hum. quando cada coisa que você falava me lembrava assim, bom, essa mulher, ela não está falando de orelhada, ela está falando de Ah, centenas, talvez milhares de não estou chutando. interações. Posso te... Posso Exatamente. E isso te... me passou, isso Hum. foi o que eu senti e foi uma coisa assim, e se? E se não é isso mesmo? Onde que está? Onde que está? Cada um deve ter ouvido e pensado assim. E a outra coisa que me lembrou foi o filme do Kubrick, o De Olhos Bem Fechados, baseado no livro do Schnitzler, na novela do Schnitzler, em que justamente o personagem parece percorrer exatamente uma visitação um pouco assim Isso. inesperada e desguiada, se eu posso dizer isso, por um outro lugar, que é esse lugar aí que você está falando, que tem a ver com esse lugar que você está falando. Uhum, É uhum. por aí, né? Isso é o que eu Bem fiquei por com essa aí. impressão. Bem por aí. O final do filme, eu não sei se eu gosto, eu não sei se eu acredito, e o fato do Kubrick ter morrido antes do corte final me dá uma desconfiança, mas assim, você pegou o caráter, o personagem masculino, né? Mas eu vou pegar a mulher. E assim, quando ela vê aquele homem naquele hotel e ela diz, eu largaria tudo, minha vida inteira, meu marido, minha filha, meu dinheiro, meu apartamento, e eu iria por um momento diáfano com esse outro homem, é isso. Pega isso, isso que é o traço, isso é o traço fundamental, é isso. Se essa mulher fosse para análise, um analista saberia escutar isso e aí, aí você tem tudo. O que tinha nesse cara que te deixou louca, que você falaria, eu poria tudo a perder, eu entregaria tudo? O que tem? Que te arrasta? Isso é o gancho do desejo. Isso é onde você, peixe, vai morrer pela boca. E talvez E nem, nem pelo cara, mas por ela, né? Ela com ela, sim, não tanto ela com o faz o cara, ela com ela. cara. Não estou romantizando. Por que eu não Sim, gosto do final do filme? Que vai na loja de departamento comprar presente de Natal para a filha. Ah, me poupe. Aí voltou para um clichêzão, família burguesa, aí ficou chato demais. Depois de uma viagem dele toda psicodélica, que nem vou discutir isso, é meio clichê também um pouco, mas tudo bem, é. vamos. Mas o dela, quando é aquilo que fez ela ficar louca, e que você se assusta, você fala, oi? O que me deu? Sabe aquela coisa trisloucada que você faz? Você está fazendo aquele regime radical, dieta certinha, tal, de repente você chutou o pau, se mandou ver e comeu aquele sorvete inteiro do pote. Entende? Claro que Sei, esse é um claro. exemplo, esse é um exemplo muito fácil de dar, mas assim, por que naquele momento você for... O que tem nessa compulsão, nessa coisa irresistível do pote, da colher, do sorvete? O que é a comida para você? O que é a comida para tua mãe, para o teu pai? O que é o amor que circula no alimento? O que era que Oma fazia para você? Que babushka fazia? Que a sua nona... Enfim, não sei. Não sei, mas eu ouviria, sabe? Ó, escuta, porque talvez esse momento que a gente está atravessando, ele nos ensina a escutar um pouco melhor. Um dia vão Pouquinho. inventar um aplicativo para sacar essas ideias e falar assim, e aí? Aí o analista todos os analistas vão perder sua atividade, porque é aquele negócio que Vamos entra por ver. aqui, ó. É aquele negócio que entra por aqui e que É, você, é, você vira a cara, você não quer saber. é. E aí já vem um exército de vigilância e E você suprime aquele mesmo, troço. na sessão, você já está falando assim, já está atropelando, aí vem o analista e fala, oi, só um segundo, como é que é, né? Ou
é um leitor muito atento, né? É um leitor que tem já a prática de ler nas entrelinhas que estão na linha, a entrelinha dentro da linha. Aí você faz a trama, né? Aí você vai tecendo. A Ana Luísa Silva te pergunta: desejo uma coisa só? Tem relação com o inconsciente? Como ouvir o que o inconsciente diz? Fala, fala. Só isso. Porque assim, se tem uma coisa que a gente não domina, é a gente mesmo. E se tem uma coisa na gente mesmo que a gente domina menos ainda, é o que a gente pensa atrás do que a gente fala. É isso inconsciente. Por isso que tem uma metodologia só para se analisar, que é falar livremente aquilo que te vem à cabeça, sem censura, sem juízo, sem recalque, sem repressão, sem ter vergonha. Quando tem vergonha, eu falo, pois agora fala. Aí não quero falar, vai falar. Aí agora, ai, mas é ridículo, falo. Ai, mas não, isso daí você vai achar que eu falo. Então é isso. Na Você acha, dúvida, escreva, escreva. Se você não tem analista, não tem dinheiro ainda, vai escrevendo. Vai falando para você mesmo, vai indo, vai pondo para fora. e quem fala, eu tenho a impressão, acaba falando, né? Quer dizer, Isso, se você isso. entendeu o que eu quero dizer. Claro, porque não tem. Mas assim, eu mesma falei contra aquela falação. Ai, oi, gato, e aí? Vamos, faz isso, faz aquilo, sabe? Mãe, e aí, está indo, tô indo. Tá. Meu Deus, que entediante. Sim, Que entediante. Nossa, eu não consigo. Eu não consigo, não tenho paciência. Eu só gosto de conversa quando ela tem alguma coisa que diz, né? Que é isso que você diz, acaba falando, esse algo que diz. Aí me interessa. Se não, nossa. Você falou em sexuação e o Breno Gabriel pergunta o que seria sexuação para Lacan. Ixi, Gabriel, cadê? Eu não sei, não está aqui. Eu tenho alguns livros. Tem um seminário do Lacan, já dos últimos, que é o seminário 20, que já o título já é estranho, que chama Encore, que em francês quer dizer ainda, ou quer dizer mais. Então, na dúvida, traduziram com as duas palavras, mais ainda, seminário 20. Lá no último terço tem um desenho que chama o Tablô da Sexuação, uma espécie de tabela, um quadro da sexuação. Aí tem o resumo, aquelas fórmulas lacanianas, toda aquela viagem, mas assim, é uma pergunta grande, mas assim, de novo, uma linha aqui bem assim, mas o osso do osso do osso, como é que você se constitui a partir de uma identificação mais perto do masculino, mais perto do feminino, e como você vai fazer a trança disso, do gênero, com o falo? É mais ou menos isso que é a sexuação. Como você vai se falicizar o outro objeto, a relação, a partir de uma posição mais de menina, mais de menino. Compre o livro Coisa de Menina. Estou brincando, mas é justamente isso que eu e o Contardo, numa longa conversa, a conversa girou muito em torno disso. E eu vou te contar, eu já falei, agora eu não sei como vai ser o mundo, não sei nem o que vai existir, mas a gente já fez, falta revisar, Coisa de Menino. Então, que surpreendentemente as mulheres são tão complexas, aquele continente negro, né, segundo Freud, que quer uma mulher, mas surpreendentemente o nosso Coisa de Menino acho que vai ficar maior que o Coisa de Menina. Também porque a gente está respondendo várias perguntas que surgiram depois e que a gente fazendo palestras para lançar o livro foram chegando, e aí a gente foi lembrando de coisas do feminino ao falar de masculino. Então, E formigueiro esse, o que quer um homem, hein?
que formideiro. Diga-me você. Não, agora que você falou, deu até assim uma certa... Parece, nossa, mas tem tanta coisa aí. Sabe assim, tem tanta coisa ali. Ó, me surpreendeu, porque eu vou te falar, homem é bicho complicado. Exato. E substitui, mulher né? também, somos Substitui mais todos. fácil que mulher, talvez, eu acho. Não, essa coisa de mulher tem 1000 neurônios, homem tem um, ou o cérebro de mulher é multitask, o do homem... Não, gente, para que foi bem interessante, eu aprendi, embora é engraçado a fala, né? Só para voltar aqui nisso, é incrível como você tem domínio de um campo, você tem um domínio relativo, você conhece várias coisas e continua, mas ao conversar sobre isso, você fala, nossa, que interessante, percebi isso, percebi aquilo, tive aquela ideia. Como a relação humana pode ser criativa, né? Como tem algo dialógico, que é a formação do saber. Só para amarrar a nossa longa conversa aqui, Mário, é no diálogo, né? Já diziam os antigos e os gregos, é nesse diálogo com o outro que você vai percebendo várias coisas. Então, foi muito legal, tanto a primeira experiência com Coisa de Menina, como a segunda, com o contato de fazendo essa troca, né? Como que a gente vai ressignificando e se deslocando em relação ao objeto, em relação àquilo que a gente está pensando, né? Sem dúvida, isso envolve um valor que eu acho que é muito valoroso nesses nossos tempos, que é coragem intelectual. Precisa muito disso hoje em dia. Quer dizer, precisa de coragem em geral. Mas eu acho que dentro da coragem, a coragem mais necessária é a coragem intelectual. E tem que ter, vamos dizer assim, que tem que ter coragem para enfrentar certos objetos. E é muito legal que vocês estejam, assim, entendeu? Se aproximando dessa coisa com essa liberdade. A Adriana Maria pergunta para você, existe diferença entre vontade e desejo? Todos os desejos são conscientes? Como o desejo inconsciente se manifesta? Assim, ó, e sim, a vontade é um jeito bem, assim, ele tem uma nobreza, né, dentro do campo do pensamento, ele é antigo como tentativa de definição, tem livros sobre isso, o desejo também, enfim, mas para a psicanálise, sem dúvida, o desejo, ele transcende a vontade, na medida em que, sim, ele é profundamente inconsciente. Então, como que você sabe? É uma ótima pergunta. Aí eu vou te dizer, sabe quando você dá volta, dá volta, dá volta e cai no mesmo lugar que você nem queria? Sabe quando você vai lá e repete, repete, ou você cai e cai, ou você faz um erro, um lapso, um ato falho, ou quando você sonha? Tudo isso é indicativo de desejo. Por isso que ele precisa de uma decifração, uma interpretação, porque ele não é dado. Então, isso que eu citei, repetição, sintoma, xiste, ato falho, lapso, tudo isso são formações do inconsciente. É justamente através dessas mensagens cifradas da gente mesmo, do inconsciente, que se revela também como símbolo, também como linguagem, que a gente pode se escutar. Então, você está, enfim, há um ano terminou uma relação, não tem nada a ver com aquilo, odeia aquele cara, que chatice, melhor coisa que você fez, está livre disso, né, Marcos? Ops, desculpa, Paulo. Não, porque está aqui. Ô, Marcos, tá. Ai, chega, meu Deus, que inferno. Não, o Marcos. Entende? Então, se esse Marcos insiste na sua vida, ele é um marco para você. Então, elabora. Não estou falando que você ama e tem que voltar, estou falando que ele é um marco, elabora, subjetiva. Subjetiva é isso, deixa, se apropria, faz um processo de subjetivação
que é isso, como ele entrou, por que teve que sair, o que eu não banquei, que foi ele que não bancou, quem sou eu, o que eu tenho a ver com ele, com o outro, com ela, enfim. Então, o desejo, ele se apresenta. Eu iria até mais longe, ele não tem como não se apresentar. Você vai se chicotear, chilaft, vai ser freira de convento, de clausura, e vai fazer autoflagelação. Tudo bem, é aí que está a tua pulsão, é aí que está a tua libido, manda bala, vai. Enfim, não sei também, né? Não sei se... Há vários caminhos interessantes no mundo. Você vai achar um bom para você. A Monique Salerno te pergunta como conciliar o desejo ou falta de em meio a tantos conflitos familiares com a pessoa, tendo que conviver o tempo todo junto. O desejo não fica desgastado com todo esse contato forçado? Gente, estou vendo o mundo inteiro aqui agora. Olha, aí eu vou te falar. Eu ouvi de uma pessoa, e não é da clínica, não, então eu posso te falar uma frase que me chamou muito a atenção, que é a seguinte: olha, eu moro com a minha família, eu tive que vir aqui, moro em outro lugar, mas aqui nessa quarentena eu tive que vir com família, mas eu não me relaciono com a minha família, não. Falei, como é que é isso? Não tenho relação, cada um... Eu não tenho, estou aqui agora, aqui nessa varanda que você está vendo, depois eu vou lá, cada um come do seu horário, vou para o meu quarto, tal, tenho o privilégio de ter cada um seu território, tenho um espaço fechado, um claustro, uma bolha, e assim, só que é uma configuração que ela se mantém até um tempo. E se a vida fosse em outros territórios abertos, e você sai, vai estudar, volta, tal, mais ou menos ok. Sempre pensando o dia que você vai estar livre daquilo. Mas chega um momento em que não dá mais, porque a energia que você gasta para não entrar em relação com aqueles com os quais você não entra em relação é muito alta. Então, reconheça, essa é a sua maneira de entrar em relação. Aí a pergunta é, como é que eu poderia fazer um shift nisso? Como é que, né, já que estamos aqui, já que a oportunidade é essa, é a mesma coisa que eu falei para aquela história das relações sexuais nesse momento, ou erotismo, todo um campo a ser desbravado aqui de erotismo, quem sabe dá para re-erotizar essa relação. Quem sabe seja um momento de você falar, de preferência sem tanto ódio no olho, né? Sem tanto sangue na mão, sem querer matar o outro, mas quem sabe você até reconheça um pouco quem é o outro. Você não precisa gostar, mas assim, conhecer de novo, conhecer quem é essa pessoa, até como interesse, não sei, sociológico, psicológico, se não for muito custoso para você, quem é esse ser humano que votou nessa pessoa que eu acho tão estranha, que eu jamais votaria nessa pessoa? O que te move? O que te deu medo para você querer votar aqui? O que te deu uma sensação de potência, né? Não falamos de desejo, de potência. O que te atravessou o teu campo desejante para você falar sim, é o cara? Ou é a mina? O que foi? Onde te cap... É interessante, eu não sei, eu sou suspeita, mas eu acho as pessoas muito interessantes. Eu gosto de ver pessoas, claro, né? Quando não é alguém muito próximo, muito íntimo da gente, que a relação é desencapada, é mais fácil, mas quem sabe? A Amanda Barbosa te pergunta, se você não pode realizar o desejo no momento, como a gente pode sustentar? Eu acho que dá para entender, né? Dá, claro, é simplíssimo. Se você já sabe, o seu problema só é não sustentar, eu diria, você tem a tua vida feita, você tem um projeto inteiro de vida, que é qual?
crie condições para sustentar o que você sabe que você deseja. Maravilha. Pode demorar 1 ano, 10, 60, vai. Ah, não larga esse osso. Não larga porque ele vale ouro. Isso é precioso. Pega, você vai chegar. Isso não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida. O Jean Valjean te pergunta. Que nome lindo, literário. Havia um estado de insatisfação crônica com a vida que tínhamos. Após 2 semanas de quarentena, voltamos a desejar aquele estado de ilusão crônica anterior à crise. Não sabemos o que desejamos? Sim, exatamente isso. Eu vou te copiar. Jean Valjean, não sabemos o que desejamos. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que se eu conseguir transmitir um pouco disso, e que somos prioritariamente alienados do nosso desejo mais visceral, mais nosso, mais fundo, mais real, teu, tá, eu tô felicíssima, tô realizada, é isso mesmo, a gente está muito aquém do que a gente poderia estar em relação àquilo que me funda, aquilo que me dá um eixo, me dá é isso, um brilho no olho, um brilho geral, né? Uma coisa que te pega. A Sara Dutra Menezes te pergunta como dosar o desejo enquanto pulsão de vida e não deixar com que ele se torne uma fuga da realidade, uma vez que o contexto atual impossibilita a realização de boa parte destes. Seja criativo, né? Ou seja criativa. Porque, não sei, eu queria muito fazer tal posição sexual. Ah, faz, né? Isso daí tá ótimo no momento, porque o sexo, gente, é 90% fantasia, né? O toque, tudo bem, mas assim, funciona na mente, né? Cá entre nós, funciona naquela história, naquela cena. Eu queria muito estudar tal coisa, mas não tem escola, vai estudando, tá tudo aberto. A Casa do Saber, quantos cursos? Mas 133, gente. 133. É assim, as bibliotecas, as imagens, os filmes. Galera tá te dando assim conteúdo, mas assim é demais, é demais. Então assim, não é que justamente não se polua e vá comendo naquele consumo voraz que é o nosso e que é a tentação da nossa forma de vida, essa que a gente inventou e que, na melhor das hipóteses, a gente vai ter a oportunidade de colocar em xeque. Mas, assim, pausa. O que será que eu quero? Você vai achar formas interessantes de fazer nesse cenário tão rico que é uma casa, né? Porque o cenário mental é infinito. Fala lá. Nós temos que parar em algum momento. Você já vem Nós respondendo. praticamente agora já, assim, nós Não, aqui, ou a Terra, não. ou o desejo, ou o Brasil tem que parar um pouco, gente. O Brasil está indo um trem descarrilhado, mas assim, a nossa live. A nossa live tem que parar em algum momento. Nós temos dezenas de perguntas, Maria. Escolhe uma. Eu vou escolher uma, que eu acho fundamental, que é da Magda Delacqua. Simplista, eu sei. Mas o que fazer com o medo? Ah, ótima. Escolheu muito bem. Eu vou te falar. Escuta o medo. Primeiro, porque eu não falei isso, mas ainda bem que teve essa pergunta. O medo, ele é um indicador do desejo. Eu falei da vergonha, não falei? Quando você fala, ai, tenho vergonha, não quero falar. Outra coisa assim, ai, eu tenho medo, mas... Pois é aí que tá. Então, aquilo que você mais teme, normalmente, é aquilo que você teria
vamos dizer, o que é o medo em última instância? É o medo de você se perder de você mesmo naquilo. Então, o medo é um sinal muito interessante. Eu tenho medo de falar em público. Eu posso te confessar. Isso para você está muito erotizado, está hipererotizado. Então, isso para você é como se fosse um fetiche tão grande, uma coisa tão complicada. Se está muito grande, muito complicado, é que isso tem valor, isso está colorido para você, não é uma coisa comum. Vai lá, chega, fala. Ou eu tenho medo de me deixar seduzir por tal coisa. Então vai, se joga. Porque se você não se jogar e você não lidar com o seu medo e confiar, você vai partir para o ódio, que é uma outra alquimia muito interessante do desejo. Ele pode virar ódio. Eu já estou completando a pergunta que você não escolheu, mas eu já estou falando que é outra que pode vir. Porque, assim, o ódio, ele é primo do amor, né? Que, por sua vez, é primo do desejo. Então, às vezes, quando você está precisando odiar muito alguma coisa, é que você está com muita defesa de alguma coisa e, portanto, muito medo de alguma coisa e está reprimindo demais alguma coisa que te é cara, que te é fundamental. O que fazer? Escuta e deixa para lá, deixa para lá. Você fala, como diz um amigo meu muito engraçado, é assim, põe no baú, volta, caixinha de Pandora. Não é à toa que a cultura inventou isso daí, caixinha de Pandora, vai que eu vou seguir. Eu acho que a Magda, né? Magda é o nome dela. A Magda Delacqua, eu acho, quer dizer, não sei o que ela quer, mas eu acho que ela também poderia se referir, além de isso que você falou, e eu não sei se você já respondeu a isso que eu vou falar, o medo da morte, da contaminação, o medo de sair, o medo de estar exposto, o medo de estar contaminada. Eu não sei se tem a ver com isso que eu estou falando, entendeu? Mas o que fazer com o medo? O medo, enfim, que a gente acorda de manhã tem medo, medo de viver, de sair, de isso não acabar, ou disso acabar, eu não sei. Você concorda que nós estamos vivendo uma situação de medo, né? A gente acabou falando tanto dos específicos desta situação, né? Vai ficar para uma próxima live, hein, Mário? Vai ficar, vamos ver quanto tempo vai durar, mas aí eu diria o seguinte, se você tem medo de sair, ótimo, não saia. Se você puder, não saia mesmo. Agora, se você tem medo de adoecer, de morrer e tal, ótimo, se cuida também. Se esse medo está numa frequência que está aguda, que está um pouco alta demais, está estridente, procura uma análise, porque aí ele está esbarrando, aí ele está quase fazendo aquela fronteira, sabe, com uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, fobia, sabe esses... Quando sai do controle, você sabe que não é racional, mas você está vendo vírus em todo lugar, você está super compulsivo, você está angustiado, você está com crise de choro, você não está conseguindo fazer nada, você está mal, está esbarrando num lugar de vulnerabilidade, de fragilidade, que é um sintoma anterior ao coronavírus. É um sintoma anterior ao coronavírus, com certeza. Então, seria interessante conversar, analitizar. Eu estava te ouvindo. Você está me ouvindo, Mário? Agora voltou. É? Agora voltou. Agora sim voltou. Cortou um pedaço grande da sua fala. Cortou para todo mundo? Eu não sei se cortou para todo mundo, não sei se o Danilo pode me ajudar a dizer se cortou para ele também, se cortou para todo mundo ou se foi só para mim. Danilo, você está aí? Não, mas posso te repetir, quer? Quero. Então, assim, ó, bem sucintamente, o que eu falei, não vou lembrar a ordem exata, mas era algo assim. Eu acho que você parou ali pela síndrome do pânico, pelo tangenciamento da síndrome do pânico, de uma dor muito grande. Sim. Então, Eu ia até te perguntar, um pouquinho.
Eu ia até te perguntar sobre a situação da qualidade de vida dessa pessoa que muitas vezes está prejudicada, né? Serena. É muito difícil. Quem tem sintoma grave? Tem um colega que está fazendo um movimento orgulho autista. E as pessoas autistas, e as pessoas esquizofrênicas, e como que é muito difícil. Mas, assim, esse tipo de situação agora, que lida, sim, com medo, com mortalidade, tem dois grandes efeitos. Um é o seguinte, te acalma, porque quando você tem uma posição fóbica, de fobia, ou de uma coisa obsessiva, que você fica ansioso e tem que fazer tarefas, e tem que fazer itens, e tem tanta coisa para fazer, agora que o perigo é real, é da ordem do real, é da ordem de um trágico que cortou a história humana. Você se acalma. Isso é um relato super interessante agora. Eu estou mais calmo, não depende de mim, não tenho o que fazer. Então, é sério, é real e é inexorável. Não depende dos seus vários rituais obsessivos, do seu desgaste infinito. Não, você tem que ficar aqui. Eu fiz o que eu pude. Então, isso é uma vertente muito curiosa. Uma outra vertente é quando pegou numa outra face do medo, que é isso que eu estava dizendo, uma crise de ansiedade, pânico, que vai para um lugar de uma melancolia, que pode ser deflagrar um sintoma, ter medo mesmo, chorar, não ter força para fazer nada, não querer. Aí você esbarrou num lugar que ele é antigo. Ele não tem a ver com este vírus, não tem a ver com Covid. Isso é um gatilho. É o gatilho do presente que está te catapultando direto para um lugar de altíssima vulnerabilidade que é teu, que ele estava escondido, de vez em quando aparece. Eu apostaria que não é a primeira vez que esse lugar aparece, se ele é assim. Engraçado você ter falado desse momento de calma que acomete as pessoas, ou dessa situação de calma que acomete as pessoas diante de uma espécie de inevitável ou um constrangimento obrigatório, que me lembrou imediatamente, enquanto você falava, do filme Melancolia, do Lars von Trier, onde aquelas mulheres, na espera do asteroide, do objeto celeste, sei lá, aquela coisa que vem se chocar, elas estão em extrema calma, em alguns momentos, extremamente tranquilas e calmas diante do inevitável. Quem se irrita é o homem, quem se desespera é o homem, é o masculino. E elas estão e justamente o filme se chama Melancolia, e logo depois você falou a palavra melancolia. Então, tá vendo? Essa situação que me evocou. Bom, obrigado, viu, Maria? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, muito obrigada. Você prometeu que você vai voltar, viu? Você falou falou que você vai voltar. Então, testemunhas. eu apenas, como é que é? Eu só ouvi o que você falou. Não, falou muita coisa, foi ótima conversa, eu que agradeço. E vamos continuar, né? Mais 16 anos? Combinado. Mais 16 anos e com você junto, certamente a gente vai mesmo. Muito obrigado, tá, Maria? Foi maravilhoso. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Infelizmente, não foi possível responder nenhuma fração realmente relevante. A audiência foi enorme. Obrigado, muito obrigado por tudo. São 16 anos. Queria agradecer toda a equipe da Casa do Saber, os sócios, todos os sócios da Casa do Saber que criaram esse projeto, todas as pessoas que já passaram pela Casa do Saber, todas as pessoas que ajudaram esse projeto, e principalmente o público, as pessoas que foram, que vão, e que têm essa curiosidade, que revela tanto a respeito das potencialidades, enfim, do mundo, que haja um projeto como esse, como tantos outros, que se reproduz, que se eterniza de alguma maneira e comemora aniversários como esse aniversário de hoje, que nos orgulha.
eu queria citar toda a equipe, mas queria citar também especificamente as pessoas que participaram dessa transmissão. Como você sabe, Maria, o Danilo Andrade faz essa conexão funcionar, essa coisa meio mágica funcionar de sistemas, tudo analista de sistemas. O videomaker Bruno Santos, o gestor de mídias sociais Denis Fernandes, que também é designer, e os curadores, inteligentes curadores da Casa do Saber, Isadora Jardim e Guilherme Pérez. Maria, obrigado, viu? Boa noite para você. Boa Até noite a próxima. todo mundo. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Muito obrigado. Parabéns para nós, parabéns para todo mundo. Tchau, tchau.